Uma entrevista bombástica. Silêncio quebrado. Segredos revelados. O mundo assistiu com a respiração suspensa. A parceira de P. Diddy, por muito tempo envolta em segredo, concordou em dar uma entrevista reveladora. Rumores de revelações bombásticas encheram o ar. A expectativa crepitava como eletricidade. O que ela revelaria sobre o homem por trás da fachada de magnata da música? A entrevista prometia ser explosiva, um vislumbre de um mundo cuidadosamente escondido. Os espectadores se sintonizaram, ansiosos para ouvir sua história. O ar crepitava de tensão enquanto ela se sentava, seu rosto gravado com uma mistura de apreensão e determinação. Este era o momento dela para quebrar o silêncio, para lançar luz sobre a escuridão que a assombrava há anos. Respirando fundo, ela começou a falar. Suas palavras, medidas e deliberadas, enviaram ondas de choque pela indústria do entretenimento. Os segredos que ela revelou pintaram um quadro arrepiante, lançando uma longa sombra sobre a imagem cuidadosamente elaborada de P. Diddy. A entrevista deixou o mundo cambaleando, os tremores secundários reverberando por todos os cantos do mundo da música. P. Diddy, antes um símbolo de sucesso e opulência, agora enfrentava acusações que ameaçavam desmantelar seu império e expor a escuridão que espreitava sob a superfície. Antes da entrevista, Talia Graves era uma enigma. Seu nome sussurrado em tons baixos. Ela era uma sombra, sua existência conhecida apenas por poucos. Mas por trás do véu do anonimato, ela carregava um fardo pesado, um segredo que a assombrava por mais de 2 décadas. Graves, que já foi uma aspirante a artista, cruzou o caminho de P. Diddy no início dos anos 2000. Ela foi atraída por seu carisma e poder, o fascínio da fama se mostrando irresistível. Mas o que começou como um encontro casual rapidamente se transformou em um pesadelo que ela jamais poderia ter imaginado. Durante anos, Graves permaneceu em silêncio, presa em uma prisão de medo e vergonha. O peso de seu segredo ameaçava consumi-la, lançando uma longa sombra sobre sua vida. Mas a dor de seu passado se mostrou grande demais para suportar em silêncio por mais tempo. Empoderada pela coragem de outras sobreviventes, Graves decidiu sair das sombras e entrar no brilho implacável dos holofotes. Com a voz trêmula, ela entrou com um processo contra P. Diddy, acusando-o de um crime horrível que havia destruído sua vida. Os detalhes das alegações de Graves eram arrepiantes, pintando um quadro de um encontro de pesadelo que marcaria para sempre sua alma. Ela alegou que P. Diddy, depois de convidá-la para seu estúdio, a drogou, tornando-a inconsciente e vulnerável. Ela descreveu vividamente acordar em um estado de desorientação, com o corpo amarrado e exposto. A percepção de sua situação a atingiu com a força de um golpe físico. Ela havia sido violada da maneira mais horrível que se possa imaginar. De acordo com Graves, P. Diddy e seu segurança, Joseph Sherman, se revezaram para agredi-la, suas ações alimentadas por um senso depravado de direito. Para piorar a situação, ela alegou que o ataque foi filmado, e a filmagem circulou entre o círculo íntimo de P. Diddy como um troféu perverso. A história de Graves enviou ondas de choque pela indústria do entretenimento e além. As acusações foram profundamente perturbadoras, um lembrete severo do lado negro do poder e até onde alguns vão para satisfazer seus desejos. Durante anos, Talia Graves carregou o peso de seu trauma em silêncio. As razões para seu silêncio eram complexas, enraizadas no medo e em um profundo sentimento de vergonha. Ela se sentiu presa, incapaz de escapar da longa sombra daquela noite. Graves afirmou que P. Diddy a ameaçou, avisando-a de que falar teria consequências terríveis. Ele supostamente usou sua riqueza e influência para silenciá-la, incutindo nela um medo profundo de retribuição. As supostas ameaças se estendiam além da própria Graves.
Ela temia pela segurança de seus entes queridos, convencida de que P. Diddy era capaz de tudo. O medo era paralisante, mantendo-a presa ao silêncio que havia se tornado sua prisão. Os anos de silêncio cobraram um preço alto de Graves. O trauma se manifestou em pesadelos, ansiedade e uma profunda desconfiança dos outros. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, uma centelha de esperança permaneceu. Uma crença de que a justiça, embora atrasada, um dia seria feita. Seção 5. Justiça atrasada. O processo e a prisão de P. Diddy. A entrada do processo de Talia Graves contra P. Diddy marcou um ponto de virada no caso. Sua decisão de buscar justiça enviou ondas de choque pela indústria do entretenimento, quebrando a fachada de invencibilidade que por muito tempo protegeu P. Diddy. O processo, movido em um tribunal de Nova York, detalhou as acusações angustiantes de drogas, estupro e intimidação. Pintou o quadro de um homem que abusou de seu poder e influência para explorar e silenciar uma jovem vulnerável. Em uma reviravolta impressionante, P. Diddy foi preso e acusado de múltiplas ofensas, incluindo tráfico sexual, associação criminosa e favorecimento à prostituição. Essas acusações, embora separadas da alegação de estupro de Graves, mancharam ainda mais sua reputação e lançaram uma longa sombra sobre seu futuro. P. Diddy negou veementemente todas as acusações contra ele, proclamando sua inocência e jurando lutar contra as alegações com todas as suas forças. Mas o dano foi feito. Sua prisão enviou ondas de choque pela indústria do entretenimento, marcando uma queda impressionante para uma das figuras mais celebradas da música. Seção 6. Gloria Allred. Um farol de esperança para sobreviventes. Em sua busca por justiça, Talia Graves encontrou uma poderosa aliada em Gloria Allred, uma renomada advogada conhecida por sua defesa inabalável das vítimas de agressão e assédio sexual. Allred, uma defensora feroz e destemida, prometeu lutar incansavelmente por Graves, para garantir que sua voz fosse ouvida e que a justiça fosse feita. Allred se tornou um farol de esperança para Graves, um símbolo de força e resiliência diante da adversidade. Ela forneceu a Graves uma plataforma para contar sua história, para recuperar sua narrativa e expor a verdade que esteve escondida por tanto tempo. O envolvimento de Allred no caso enviou uma mensagem clara: Talia Graves não estava sozinha. Sua voz, antes silenciada pelo medo e pela intimidação, agora seria amplificada pelo poder do sistema legal e pelo apoio inabalável de uma defensora experiente. Com Allred ao seu lado, Graves encontrou a força para enfrentar a tarefa assustadora que tinha pela frente. Ela estava determinada a responsabilizar P. Diddy por suas ações, a buscar justiça não apenas para si mesma, mas para todos os sobreviventes de agressão sexual. Seção 7. O peso das provas. Buscando a verdade e a responsabilidade. À medida que o processo legal se desenrolava, o mundo assistia atentamente, ansioso para ver se a justiça prevaleceria. O peso das provas, tanto a favor quanto contra P. Diddy, seria cuidadosamente examinado, a verdade buscada em meio a uma enxurrada de acusações e negações. A equipe jurídica de Talia Graves trabalhou incansavelmente para reunir provas para apoiar suas alegações. Eles procuraram testemunhas, intimaram documentos e exploraram todas as vias possíveis para construir um caso convincente contra P. Diddy. A suposta filmagem do ataque se tornou um ponto focal da investigação. Graves e sua equipe jurídica estavam determinados a rastrear a filmagem, acreditando que seria uma peça crucial de evidência que poderia corroborar suas alegações e expor a verdade daquela noite. O caso contra P. Diddy dependia da credibilidade da acusadora e do acusado. O mundo esperava com a respiração suspensa, o resultado do julgamento incerto, as apostas incrivelmente altas para todos os envolvidos.
Seção 8. Um legado manchado. As possíveis consequências. Independentemente do resultado do julgamento, o legado de P. Diddy já havia sido manchado pelas alegações contra ele. As acusações de drogas, estupro e intimidação lançaram uma longa sombra sobre sua carreira, ameaçando desmantelar o império que ele construiu ao longo de décadas. A indústria da música, que antes era rápida em celebrar seu sucesso, agora lutava com as alegações perturbadoras. Os fãs ficaram divididos, lutando para reconciliar sua admiração pelo artista com os atos horríveis dos quais ele era acusado. Patrocinadores se distanciaram, endossos secaram e sua música desapareceu das playlists. O outrora célebre magnata agora enfrentava a possibilidade muito real de sua carreira desmoronar ao seu redor, seu legado para sempre manchado pelas alegações. O caso serviu como um lembrete severo das dinâmicas de poder que frequentemente existem na indústria do entretenimento, onde riqueza e influência podem ser usadas para silenciar vítimas e proteger abusadores. Seção 9. Aguardando justiça. O mundo assiste e espera. Enquanto o processo legal continuava, o mundo assistia e esperava o resultado do julgamento incerto. Talia Graves, antes uma sombra, havia emergido como um símbolo de resiliência, sua voz um testemunho da coragem necessária para falar a verdade ao poder. O caso havia desencadeado uma tempestade de debates sobre agressão sexual, poder e responsabilidade. Serviu como um lembrete severo de que mesmo as figuras mais célebres podem guardar segredos obscuros e que ninguém está acima da lei. O mundo prendeu a respiração, aguardando o veredicto, o resultado do julgamento prestes a ter consequências de longo alcance. A justiça, embora frequentemente atrasada, permaneceu o objetivo final, um farol de esperança para os sobreviventes e um aviso severo para aqueles que abusam de seu poder.